Olá pessoal da reparação, estamos aqui hoje para passar para vocês um procedimento de regeneração do filtro de partícula e alguns detalhes na hora de fazer o processo de regeneração. Aqui a gente está hoje com uma Ford Ranger, ela é 2015 e ela entrou aqui com a lâmpada acesa no painel. Qual é a lâmpada que acende no painel? Vou mostrar para vocês na tela aqui, que eu tirei a foto da indicação no painel e vou mostrar o código de falha, o que era relacionado à falha que existia no veículo, que assim, lâmpada acesa no painel e o carro não perdia desempenho, o carro estava rodando normal, mas o cliente falou que não conseguia, já tinha levado para apagar essa lâmpada e não consegue apagar. Bom, vou abrir aqui a imagem do painel. Nós temos algumas indicações no painel do veículo. Essa indicação aqui, que é um escapamentinho, que a gente vê esse desenho aqui do lado do rotação por minuto, essa indicação aqui significa que o veículo está fazendo a regeneração automática, ou seja, sem o uso do scanner. Eu estou rodando com o veículo, de repente essa lâmpada vai acender e ela vai fazer o processo de limpeza do filtro DPF automático, ou seja, pela estratégia da unidade de comando. Perfeito. Então essa lâmpada ela pode vir acender, mas ela está acusando que o carro está fazendo a regeneração. Beleza. Essa segunda lâmpada aqui, ó, essa lâmpada aqui, ó, que parece uma engrenagemzinha aqui, ó. Essa lâmpada ela constava acesa constantemente no painel. Agora, o que vem a ser essa lâmpada? Nós entramos no PDL aqui, ó, no caso para saber qual era a falha, ele deu assim, ó, filtro de partícula do diesel DPF acúmulo de fuligem. E depois ele deu assim um segundo código aqui, temperatura do catalisador muito baixa durante a regeneração do banco 1. Perfeito. Então a falha que nós tínhamos era relacionada à regeneração e acúmulo de fuligem no filtro DPF. Perfeito. Então a lâmpada acesa aqui é a lâmpada diferente. A lâmpada que acende durante o processo automático é a lâmpada do lado do contagiro. E a lâmpada que parece uma engrenagemzinha é do lado do velocímetro, e a lâmpada de anomalia. Perfeito. Então o código de falha era esse. Aí nós recebemos o veículo na oficina para fazer a regeneração. Nós tentamos entrar com o PDL e fazer essa regeneração forçada. O que acontece? Nós temos uma função aqui no PDL. Vou entrar aqui para vocês dar uma olhadinha comigo aqui. Entrei aqui. Você entra aqui em testes funcionais. Tá aqui, ó, testes funcionais, função de serviço. E aqui ele tem assim, regeneração estática do filtro de partícula diesel. Nós demos o comando para fazer esse processo. O que aconteceu? O veículo ele acelerou durante um período. Nesse período, eu não posso... duas coisas que não pode ter no veículo. Não pode ter código de avaria no sistema. E a temperatura do motor tem que ser acima de 70 a 80 graus. Eu aconselho que seja acima de 80 graus para poder fazer o processo. E um outro detalhe importante, na hora que ela estiver fazendo a regeneração forçada pelo equipamento, você não pode tocar no pedal de freio do veículo, senão ele desabilita o sistema. Então isso é muito importante. Só que o que aconteceu? Ele começou a fazer o processo e ele abordou automático. E ele deu que a temperatura do filtro DPF não estava baixa para fazer o processo. Só que a gente já tinha rodado com o veículo. Tentamos fazer uma, duas vezes, não conseguimos. Vou falar um pouquinho de como funciona o filtro DPF. Então eu tirei algumas fotos lá embaixo do carro para mostrar para vocês. Aqui está o filtro DPF. Se a gente olhar aqui, ó, nós temos um sensor na entrada, de temperatura na entrada do filtro e um na saída. E ele faz o cálculo de temperatura para saber o monitoramento da quantidade de fuligem dentro do filtro DPF. E automaticamente aqui eu já tenho dois tubos aqui, ó, que tá ligado aonde esses dois tubos? Eu vou mostrar aqui, ó. Esses dois tubos estão ligados a essa peça aqui, ó, que é o sensor de pressão diferencial. Se a gente olhar aqui, ó, é o sensor de pressão diferencial. Ele tá do lado do reservatório de água do radiador. Esse sensor, ele monitora também o acúmulo de fuligem. Então ele mede a diferença de pressão da entrada e da saída do filtro, como a gente está vendo aqui, ó. Entrada e saída, entrada do gás e saída do gás. Então ele mede essa pressão, através dessa pressão ele sabe
se tem que fazer o processo de regeneração ou não. Também tem dois sensores que ele monitora a temperatura de entrada e saída. Se acaso a temperatura da entrada estiver muito superior à saída e a pressão diferencial estiver bem maior na entrada do que na saída, ele indica a porcentagem de acúmulo de fuligem, e aí ele começa o processo automático. Bom, enfim, não conseguimos com o scanner. Nesse caso, pessoal, nós precisamos remover essa peça e fazer uma limpeza química. O que é essa limpeza química? É tirar essa fuligem de dentro do catalisador com um produto químico. Então, fizemos a limpeza no sistema e reinstalamos no carro. Só que após reinstalar no carro, ainda continua a lâmpada acesa. Por que continua acesa a lâmpada? Porque na verdade a unidade de comando ela não sabe que você fez a limpeza. Então após essa limpeza você tem que fazer um reset dos parâmetros. Aonde está esse reset dos parâmetros? Se eu entrar aqui no PDL, se eu vier aqui, eu tenho aqui, reiniciar valores aprendidos do filtro de partícula diesel, reiniciar valores aprendidos do sensor de pressão DPF, diferencial DPF. Então, na verdade, esses dois fatores, esses dois índices de reset, eu preciso fazer para que a unidade de comando entenda que eu fiz a limpeza lá. E eu vou mostrar para vocês como que era a porcentagem antes de acúmulo de fuligem e como é depois. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode monitorar o sensor de temperatura do filtro DPF e o sensor de pressão diferencial, se ele está funcionando ou não. Então, voltando aqui, vou voltar aqui, eu salvei a tela e visualizar dados salvos. Eu tenho aqui a informação do filtro DPF. Então, tá aqui, o que acontecia aqui, na leitura do PDL tem assim, carga máxima de fuligem no DPF, circuito fechado deduzido em porcentagem. Eu tinha 59%, carga máxima de fuligem no DPF, circuito aberto, deduzido 157. Então eu tinha 157 no circuito aberto e 59 no circuito fechado. Perfeito. Beleza. Esse valor é um contador que tem dentro da unidade de comando. Então eu preciso fazer o reset disso. Só que eu só posso fazer o reset disso se eu tiver certeza que o filtro DPF está limpo. Como a gente fez a limpeza química, eu vou mostrar para vocês depois que eu resetei. Então voltando aqui, no segundo item, tá aqui, carga máxima de fuligem do DPF, circuito fechado deduzido 0% e carga máxima do circuito aberto 50%. Então a gente percebeu que ele resetou o valor aqui de circuito fechado, ele jogou 0%, ele estava em 157. Então a unidade de comando ela foi até esse limite de 157, acendeu a lâmpada, ele tentou fazer a regeneração automática pela unidade de comando, não conseguiu, acendeu a lâmpada de avaria e esse código você não consegue apagar. Ou seja, você só consegue apagar ele depois que você fizer a limpeza e aí automaticamente você fizer o reset dos parâmetros auto-adaptativo do filtro DPF. Então nós fizemos esse processo e a lâmpada apagou. Eu vou mostrar para vocês que nós conseguimos apagar a lâmpada no painel e conseguimos apagar o código de falha. Então voltando aqui, vou voltar aqui de novo histórico do veículo, eu vou fazer a leitura aqui, só para vocês enxergarem que não existe mais código de falha no sistema. Menu de códigos, códigos da memória. Olha lá, sem código presente, perfeito. Eu vou mostrar para vocês lá no painel agora que eu desligo a chave, ligo novamente a lâmpada, acende e apaga. Antes a lâmpada acendia, apagava e já acendia novamente. Então vamos lá no carro para mim mostrar para vocês a lâmpada acendendo e apagando. A lâmpada está aqui do lado do velocímetro, como eu falei. Eu vou ligar a chave. Liguei a chave, olha lá, a lâmpada piloto lá, tá aqui, apagou e não acendeu mais. Perfeito. Então tá aí, resolvido o problema. Já recebemos algumas ligações que não consegue fazer a regeneração na linha Ford, que não dá certo, que o scanner não ajuda, que não... Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Para acontecer o processo de conseguir fazer o reset e regeneração, se precisar fazer, eu tenho que ter certeza que o filtro está em estado, vamos falar assim, de limpo.
Se acaso o filtro estiver saturado, nós vamos ter problema de conseguir fazer o processo. Então, após o processo de limpeza, tem que fazer os resets de autoaprendizado do filtro de partícula e do sensor de pressão diferencial. Nós fizemos esses dois itens e resolveu. Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento do sensor de temperatura e do sensor de pressão diferencial do filtro DPF. Vou pegar o scanner lá e nós vamos acompanhar junto aqui dentro do carro, porque eu vou ter que funcionar e acelerar o veículo. Bom, nós estamos aqui dentro do veículo agora, PDL ligado na porta OBD2, perfeito. O veículo está em funcionamento, só que a temperatura do motor agora está em 53 graus. Nesse momento, se eu tivesse que fazer a regeneração, eu não poderia executar o processo, porque ele pede acima de 70, 80 graus. Eu sugiro mais uma vez para vocês que quanto mais quente o motor tiver, o sistema tiver, melhor, para ele não abordar isso. Então tá aqui, ó, nós temos aqui a indicação, temperatura do catalisador 120 graus, temperatura do catalisador 98 graus, sensor de pressão de partículas do diesel em volts, tá aqui, ó, temperatura do arrefecimento 54 graus e a rotação do motor. Então, pessoal, vocês perceberam que o sensor, a entrada do catalisador, ou seja, do filtro de partícula, é um pouquinho mais quente do que a saída, só que quando ele entope, a diferença é muito grande, ou seja, vai dar acima de 10 a 15% aí, bem acima, significa que está entupido. O sensor de pressão do filtro de partícula diesel, ele está em voltagem aqui 0,7. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar de forma gráfica o sensor de pressão do filtro de partícula 0,7, o carro está em marcha lenta, e nós vamos acelerar e vamos ver o gráfico dele para ver ele trabalhando. Significa que o sensor está funcionando. Vou colocar aqui um gráfico. Perfeito. Olha lá, 0,7. Eu vou acelerar o veículo. Vou parar aqui um pouquinho. Pessoal, tá aqui, ó, ele estava em 0,7, quando eu acelerei ele foi para 2,9. Perfeito. Filtro de partícula limpo, pressão do sensor de pressão diferencial do filtro DPF está em 0,7. Imagina que esse filtro ele está entupido, então a pressão que vai ser 0,7 em marcha lenta, volts no caso aqui, ele vai ser bem maior que isso. E a partir dessa informação, cruzando com a temperatura do cano de descarga, que na verdade é do filtro DPF, ele vai começar a regeneração automática. Agora, eu esqueci de um detalhe para falar para vocês. Tá aqui, mostrei o sensor funcionando, perfeito. O sensor está respondendo, não está com defeito. Se esse sensor tiver com defeito, você não vai conseguir também executar o processo de regeneração. Agora, eu vou voltar aqui, vou desligar o veículo, vou falar para vocês um pouquinho que eu esqueci do processo automático de regeneração. Pessoal, o processo automático ele depende de uma estratégia, no caso da Ranger, de funcionamento de acessórios à parte. Além desses sensores que eu falei, existe um bico dosador e uma vela aquecedora lá no tubo de escapamento. Então, quando ele começa a fazer a regeneração automática, ele vai lá, aquece essa vela e pulveriza o combustível diretamente na vela para formar uma frente de chama e começar a queimar essa fuligem que está lá dentro do cano de descarga. Vou mostrar a foto para vocês do bico e da vela aquecedora lá no escapamento. Nós temos um terceiro componente lá. Se a gente olhar aqui, ó, no chassi do veículo lá, do lado do motorista, existe um bico, parecido com um bico de injeção, uma tomadinha aqui, ó, entrada do combustível e saída. Esse cano aqui, ó, ele vai diretamente aonde? Lá nessa peça, ó. Essa mangueirinha, ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir aqui diretamente nesse bico. Na ponta desse bico nós temos uma vela aquecedora que vai aquecer aqui dentro e ele vai pulverizar o combustível aqui, ó, e formar uma frente de chama para poder fazer a queima automática do processo de regeneração. Então isso acontece, ele é feito
Dessa forma, nesse caso, existem motorizações, ou seja, sistemas que ele mexe na injeção de combustível interna do motor, mas nós precisamos saber cada particularidade de cada veículo. Então eu dei uma explanada para vocês desse processo aqui, como tem que ser feito. Nós fizemos aqui, foi 100% satisfeito. O pessoal tem falado que não consegue fazer, nós já fizemos vários carros aqui e conseguimos fazer. Então tá aí a dica, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, deixe um curtir na nossa página e não deixe de visitar também a Gard Treinamentos. Lá esses vídeos vão ser compartilhados. E espere que daqui mais um tempinho vai sair um treinamento de Camon Rail diesel leve, que é voltado às picapes. E uma das particularidades a gente vai ensinar como funciona esse sistema e como fazer a regeneração. Então até mais, muito obrigado e não esqueçam de deixar um curtir na página.